temos a quarta unidade deste curso de Direito do Trabalho. Na unidade anterior, falamos sobre o tema duração do trabalho, ou, como preferem alguns, jornada de trabalho. Para finalizar esse assunto, duração do trabalho, precisamos ainda fazer algumas observações. Pois bem, sem mais delongas, dando continuidade ao tema duração do trabalho, vamos falar agora sobre intervalos ou períodos de descanso. Lousa. Bom, sobre o tema, cabe destaque ao que chamamos de intervalo interjornada, que nada mais é do que o intervalo que deve existir entre duas jornadas de trabalho. Vejam o que diz o artigo 66 da CLT. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. O artigo 66 da CLT diz que deve existir um período de descanso entre uma jornada de trabalho e outra. Esse intervalo, obrigatoriamente, deve ser de 11 horas no mínimo. Assim, se o empregado trabalhou na segunda-feira até às 18 horas, é necessário que, a partir desse horário, haja um intervalo mínimo de 11 horas para que a jornada da terça-feira se inicie. Se somarmos 11 horas a partir das 18 horas da segunda-feira, temos que na terça-feira a jornada somente poderá iniciar-se a partir das 5 horas da manhã. Isto é, o intervalo interjornada diz que deve haver 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Vamos à lousa. Além do intervalo interjornada, temos ainda um outro intervalo, denominado intervalo intrajornada, que nada mais é do que o intervalo que deve existir dentro de uma mesma jornada de trabalho. Esse intervalo, o intrajornada, vai depender da quantidade de horas trabalhadas por dia pelo empregado, e o seu objetivo era para fins de descanso e alimentação. O intervalo intrajornada está previsto no artigo 71 da CLT, local para onde remetemos vocês, discentes. Como se trata de um artigo um pouco extenso, optamos por não ler a sua íntegra, mas trazer as regras já sistematizadas em um pequeno quadro. Acompanhe comigo. O empregado que trabalha até 4 horas por dia não terá intervalo intrajornada. Quem trabalha mais de 4 horas, até o limite de 6 horas por dia, possui direito de 15 minutos de intervalo intrajornada. E, por fim, quem trabalha mais de 6 horas por dia, possui direito de intervalo de, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas por dia. Portanto, meus caros, esse é o intervalo intrajornada, que se dá para descanso e ou alimentação durante uma mesma jornada de trabalho. Não podemos confundir com o intervalo interjornada, que se dá entre duas jornadas distintas. Esse é o principal traço que diferencia os dois intervalos. O artigo 71, parágrafo 2º da CLT, diz ainda que esse intervalo interjornada, com o objetivo de descanso e alimentação, não é computado na duração do trabalho. Tomem nota, o empregado não trabalha, mas também não recebe por esses dois períodos de intervalo. Essa informação é muito importante e pode ser objeto de avaliação. Prosseguindo, e já mudando de assunto, mas ainda dentro do tema duração do trabalho, falaremos um pouco sobre trabalho noturno e seu respectivo adicional. Eu imagino que vários de vocês sabem que quem trabalha no período noturno tem uma remuneração um pouco maior. A noite, via de regra, foi feita para dormir, descansar. A partir do momento que o empregado começa a trocar a noite pelo dia, é natural que haja um desgaste maior por parte do trabalhador, do empregado. E foi pensando nisso que o legislador estabeleceu o horário de trabalho noturno e o seu respectivo adicional. Vamos à lousa. Sobre o trabalho noturno, precisamos ter em mente que existem diferenças entre o trabalho prestado no âmbito urbano e do trabalho prestado no âmbito rural. No trabalho urbano, o artigo 73 da CLT vai dizer que o horário noturno inicia-se às 20 horas, 8 horas da noite, e se estende até às 5 horas da manhã. O empregado que trabalhar nesse horário terá direito ao respectivo adicional de 20%.
base no valor da hora normal. Logo, o adicional noturno para o trabalhador urbano será de 20% a mais da hora normal de trabalho. Outra observação importante é que a hora noturna é reduzida, ou seja, uma hora noturna equivale a 52 minutos e 30 segundos. No final das contas, trabalha-se por 7 horas, mas recebe por 8. Já para o trabalhador rural, é um pouco diferente. Temos, para o trabalhador rural, uma subdivisão. Para aqueles que trabalham na pecuária, o horário noturno inicia-se às 20 horas, 8 horas da noite, e vai até às 4 horas da manhã. Já para quem trabalha na agricultura, o horário noturno inicia-se às 21 horas, 9 horas da noite, e vai até às 5 horas da manhã. Em ambos os casos, o adicional será de 25%, também calculado com base no valor da hora normal de trabalho. Pois bem, meus caros, essas são as observações básicas no tocante ao horário noturno e seu adicional. Visto isso, encerramos o tema duração do trabalho. Nunca é demais lembrar que não é o nosso objetivo esgotar todo o assunto, mas apenas apontar os tópicos que julgamos mais relevantes, levando-se em consideração a formação acadêmica dos senhores. A partir desse momento, iniciamos um novo e importante tema da nossa disciplina. Passaremos a falar de remuneração e salário. Remuneração é o famoso faz-me rir, bufunfa, querréu, dia do pagode, né? É aquilo que nos alegra todo início de mês, ok? O salário possui diversos sinônimos. É chamado de vencimento, no caso dos servidores públicos, de soldo, no caso dos militares, ordenado, estipêndio, dentre outras várias terminologias. Aqui, para as nossas aulas, utilizaremos a expressão técnica trazida pela CLT, que usa as palavras salário e remuneração. Lousa. O artigo 457 da CLT conceitua a remuneração da seguinte forma: compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. No mesmo sentido, e de uma forma um pouco mais didática, o professor Sérgio Pinto Martins conceitua a remuneração como sendo o conjunto de prestações habituais recebidas habitualmente pelo empregado pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer as necessidades vitais básicas e de sua família. Dos conceitos de remuneração que acabamos de ler, nós podemos tirar pelo menos 3 conclusões. A primeira é que a remuneração é algo mais amplo do que salário. Está lá no artigo 457. Compreende na remuneração, além do salário devido, as gorjetas que receber. Explicaremos a diferença um pouco mais à frente. A segunda conclusão é que o salário possui alguns requisitos, como a habitualidade. Analisaremos também um pouco mais à frente. E a terceira conclusão é que o salário pode ser pago em dinheiro ou em utilidades. Primeira conclusão extraída do conceito de remuneração. A remuneração, meus caros, não é sinônimo de salário. Remuneração é algo mais amplo. Remuneração, portanto, compreende o salário, que são as parcelas salariais pagas pelo empregador diretamente ao empregado, e as gorjetas, que é a importância paga por terceiros ao empregado. Um pouco mais à frente, falaremos um pouco sobre as gorjetas. Segunda conclusão extraída do conceito de remuneração refere-se aos requisitos, elementos do salário, que, como falamos, compreende a remuneração, mas com ela não se confunde. Assim, é importante dizer que o salário possui alguns requisitos, elementos, quais sejam: primeiro requisito do salário é a contraprestatividade, isto é, recebe-se o salário como contraprestação pelo serviço prestado ao empregador. Segundo, o salário é pago pelo empregador diretamente ao empregado e, por fim, terceiro, o salário deve ser habitual, pago com frequência. Esses são os 3 requisitos ou elementos do salário. Muito cuidado! Existem parcelas salariais que, mesmo com a presença desses 3 requisitos, não possuem natureza salarial.
em seu parágrafo 1º, diz o seguinte: integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. O parágrafo 1º do artigo 457 da CLT sofreu forte alteração com a reforma trabalhista de 2017, no sentido de que o legislador estabeleceu que apenas 3 parcelas possuem natureza salarial. Antes da reforma, tínhamos outras parcelas que era possível reconhecer a sua natureza salarial. Após, enxugou-se apenas para 3, quais sejam: primeira, a importância fixa estipulada, que é o salário contratual pactuado previamente, e aqui, como já falamos, deve ser garantido o salário mínimo, o piso salarial ou o salário profissional, conforme o caso. Deve-se garantir o mínimo previsto na legislação. É o valor mínimo que o empregado deve receber no exercício das suas atribuições. Segunda parcela que tem natureza salarial são as gratificações previstas em lei. E a terceira parcela, que a lei considera como de natureza salarial, são as comissões pagas pelo empregador. A ideia de comissões refere-se a situações em que o empregado recebe por produtividade. Exemplo: o empregador pode combinar, além do salário contratual, uma porcentagem, uma comissão que o empregado terá direito em virtude das suas vendas, por exemplo. É muito comum em determinadas atividades que isso aconteça, né? Você contrata um empregado, garante a ele um salário mínimo e ainda paga um percentual por cada venda efetuada. Resumindo, nós vimos que o salário é composto de 3 parcelas: o salário contratual, as gratificações legais e as comissões. Essas 3 parcelas possuem natureza salarial. Samerli, mas o que isso quer dizer? Qual a consequência de uma determinada parcela possuir natureza salarial? Pessoal, para o empregado, isso quer dizer muito. O fato da parcela recebida por ele, o empregado, ter natureza salarial, quer dizer que elas serão computadas para fins de cálculo das demais verbas trabalhistas. Venham comigo à lousa para vermos um exemplo prático. Imagine que João, empregado de uma determinada empresa, receba R$ 1.500 de salário contratual e R$ 500 de gratificação legal, totalizando R$ 2.000 por mês. Eu pergunto, qual a base de cálculo que vai ser usada para calcular os direitos de João, como, por exemplo, o 13º, as férias e demais recolhimentos? 1.500 ou 2.000? Aí vocês vão dizer: ora, Samerli, se ele recebe 2.000, tem que ser usada a base de cálculo de 2.000. A lógica, pelo menos a princípio, seria essa. Nesse caso, a base de cálculo será sim os 2.000, porque os R$ 2.000 são compostos da importância fixa estipulada, que é o salário contratual de R$ 1.500, e da gratificação legal de R$ 500. As duas parcelas, de acordo com o artigo 457, parágrafo 1º da CLT, têm natureza salarial, e é por isso que devem ser utilizadas como base de cálculo para os demais direitos. Muito cuidado com isso. No exemplo dado, a base de cálculo vai ser de R$ 2.000, porque as verbas que ele recebe têm natureza salarial. Ou seja, esses R$ 2.000 são compostos por verbas de natureza salarial. Seria diferente, por exemplo, se João ganhasse R$ 1.500 de salário contratual e R$ 500 de ajuda de custo. Vejam que ele iria receber os mesmos R$ 2.000, mas como a ajuda de custo não tem natureza salarial, a base de cálculo seria os R$ 1.500. Com a reforma trabalhista, portanto, temos apenas aquelas 3 parcelas com natureza salarial, parcelas essas que contam para fins de cálculo dos demais direitos, que são o salário contratual, as gratificações legais e as comissões. Todo o resto não tem natureza salarial. Logo, a título de exemplo, não tem natureza salarial o auxílio alimentação, as ajudas de custos, e agora após a reforma trabalhista, independentemente do valor, as diárias, dentre outras parcelas. Ok? Pois bem, falamos do salário e seus requisitos, seus elementos.
vimos que o salário compõe a remuneração. Para encerrar essa aula, falaremos um pouco sobre a gorjeta, lousa. Relembrando, salário não é sinônimo de remuneração. Remuneração engloba salário e gorjeta. Enquanto o salário é a importância paga pelo empregador diretamente ao empregado, a gorjeta é a importância que o empregado recebe de terceiro, mas sempre em virtude do trabalho prestado. Exemplo clássico. Exemplo clássico são os 10% cobrados em estabelecimentos e restaurantes. Aqueles 10%, nada mais é do que a gorjeta. Cuidado! O empregador até pode receber a gorjeta, em razão do pagamento feito por meio de máquina de cartão de crédito ou débito, mas esse valor é do empregado, que normalmente é o garçom. A forma de distribuir esse valor será estabelecida em instrumento coletivo, acordo ou convenção coletiva. Na falta de instrumento coletivo, a forma de distribuição deve ser resolvida por meio de Assembleia Geral de Trabalhadores. É comum, em grandes estabelecimentos, que ao invés de cada garçom receber pelas gorjetas que ele próprio recebeu pelo seu atendimento, seja feito um rateio das gorjetas recebidas durante o dia ou durante o turno do trabalho. Vejam o que diz o parágrafo 3º do artigo 457 da CLT, lousa. Parágrafo 3º. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa, como serviço ou adicional, a qualquer título, destinado à distribuição aos empregados. Essa é a tão conhecida gorjeta, que, junto com o salário, compõe a remuneração. Pois bem, meus caros, por hoje é o suficiente. Obrigado pela atenção e eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula.